Fernando, tudo bem? Nós temos hoje aula de História e nós vamos falar um pouquinho sobre os detalhes que aconteceram durante a emancipação de alguns países e por que aconteceu essa emancipação, certo? Por que essa revolta das pessoas? Bom, a gente tem que dizer o seguinte, entre 1808 e 1824, um tempo relativamente curto, né? O Império Espanhol na América desmoronou e em seu lugar se formaram quase 2 dezenas de países independentes, países como Chile, países como Peru, países como a Argentina. Todos eles eram colônias espanholas, mas eles se revoltaram, né? Por que eles se revoltaram, professor? Porque, em primeiro lugar, internamente cabe citar os descontentamentos sociais, né, e políticos causados pelas reformas do rei espanhol Carlos III e também do seu filho Carlos IV, na segunda metade do século XVIII, certo? Esses 2 reis, eles impuseram algumas medidas, eles tomaram algumas medidas que isso impactou demais, as medidas impactaram demais a vida das pessoas que moravam na América na época. Certo? Primeiro, impôs monopólio sobre um número crescente de produtos, entre eles o fumo, as bebidas alcoólicas, a pólvora e o sal, certo? Muitos impostos, né? Eles assumiram a administração dos impostos, instituiu o sistema de portos únicos e autorizou 20 outros portos da América a fazerem comércio com a Espanha. Isso tirou muito das pessoas que moravam na América, na época, certo? E nós devemos citar aqui 2 grupos. Primeiro, os crioulos, certo? Os crioulos eram descendentes de espanhóis nascidos na América. E os chapetones, que eram os colonos nascidos na Espanha, certo? Então, esses 2 grupos foram determinantes para essa história acontecer. Os crioulos e os chapetones, certo? Os monopólios e a opressão fiscal geravam insatisfação, muito imposto, né? E os habitantes da América já estavam fartos de tudo aquilo. Já a ampliação do comércio com a Espanha desagradou tanto aos crioulos, que queriam livre comércio, como todas as nações do mundo, né? E também quanto os comerciantes espanhóis que desejavam a volta do exclusivismo comercial, tá certo? E ao mesmo tempo que a monarquia espanhola aumentava o controle de suas colônias americanas, dificultava a ascensão social dos crioulos. Eles não deixavam que aquelas pessoas ganhassem dinheiro. Nas sociedades hispano-americanas, os principais cargos do governo, no exército e na igreja, né, eram reservados aos chapetones, certo? Que eram os colonos nascidos na Espanha, certo? No México de 1808, por exemplo, havia apenas um bispo crioulo, que os crioulos, mesmo sendo ricos, eram impedidos de ocupar cargos importantes. Quanto aos mais pobres, as reformas dos reis não melhoraram em nada a vida deles, certo? Devido a essa série de fatores, os países foram ali se organizando e todos eles fizeram as suas revoluções, certo? Essas revoluções causaram o quê? A independência desses países na América, tá bom? Então estudem mais um pouquinho sobre isso, tchau, fiquem com Deus, até a próxima, gente, valeu!